Continuando então aqui, né, a função de resposta de balanceamento, né, dentro desse contexto nosso aqui de estudo da vibração forçada com amortecimento, então, o que nós temos aqui? Aqui tem a explicação, né, textual de tudo que eu acabei de falar em relação a gente pensar no balanceamento, né, pensar no balanceamento que seria necessário para corrigir, né, para corrigir um desbalanceamento e desenvolver com isso, conseguir desenvolver com isso uma expressão, né, que é chamada função de resposta de balanceamento, que nos daria então a identidade desse sistema rotativo para qualquer que fosse o desbalanceamento, ou seja, como ele responde para qualquer que seja o desbalanceamento, né? Mas eu preciso pelo menos de saber alguma coisa, né, para poder levantar isso daqui, para poder ter isso daqui, para qualquer que seja o desbalanceamento, já prever como é que ele vai responder. E com isso também, nesse processo aqui, ou seja, usando a força de balanceamento, né, para corrigir uma força de desbalanceamento, eu consigo chegar na expressão. Bom, então, isso aqui, o que está escrito aqui é a explicação textual de tudo que eu falei antes, né? Então, para balancear, seria necessário conhecer o valor de L, ou seja, a posição do centro de massa em relação ao centro geométrico, o que não é possível na prática. Assim, da operação de balanceamento, determina-se o valor e o ponto de fixação de uma pequena massa no rotor, chamada de massa de balanceamento, que irá compensar o desbalanceamento real, neutralizando-o, né? Portanto, a massa MB, que é a massa de balanceamento, instalada no rotor a uma distância d minúsculo do centro geométrico, irá neutralizar a força Fd a partir da geração da força Fb, que na realidade Fb é igual a menos Fd, né? Então, como é que fica essa força Fb? Fb é igual a massa de balanceamento vezes a distância, vezes a rotação ao quadrado, vezes o E, né? Ou seja, Fd é igual a Fd em módulo, né, é igual a Fb de T. Então, isso tudo aqui é conhecido. A massa que eu vou usar para balancear, aonde eu vou colocar ela, a velocidade de rotação. Então, pode-se agora quantificar a força de excitação de desbalanceamento sobre a máquina de modo a se obter sua resposta ao desbalanceamento, resposta da máquina. Aí pronto, aí eu tenho aqui a equação de movimento, força de balanceamento substitui por força de desbalanceamento. Eu substituo pela força de balanceamento, a força de balanceamento é dada pela expressão, coloco a expressão aqui, ela é uma força harmônica, logo eu tenho um deslocamento harmônico, né? E vou aplicar o mesmo processo que eu fiz anteriormente para chegar a isso aqui, Isso aqui me dá que o módulo, ou seja, o módulo da amplitude máxima de vibração do sistema em função da força de balanceamento é dado por essa expressão, onde novamente eu tenho aqui a função de resposta em frequência. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu aqui tenho a massa, quando eu cheguei nisso aqui, eu fiz aquela divisão por K, que eu tinha feito lá atrás, né? Porque lá atrás, na FRF, eu tinha o quê? O que era FRF? Era o módulo de x sobre F, né? F sobre K. Então, o que era F sobre K? É o que eu chamei de delta zero, né? De delta zero. Então, na verdade, lá naquele caso, eu tinha o valor da força máxima e eu tinha a mola. Então, eu tinha o delta zero. O que era o delta zero? Era qual seria o deslocamento do sistema, ou seja, a deformação do sistema, se eu não tivesse uma força com frequência,
se eu não tivesse frequência, se eu só tivesse uma força estática. Tá? Então, na verdade, esse K, ele aparece aqui. E aqui em cima aparece a amplitude da força de balanceamento. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou convenientemente dividir pela massa total. Tá? Quando eu divido pela massa total, que eu coloco ela em cima e embaixo, eu vou ter Mzão, M maiúsculo sobre K. Né? Eu vou ter M em cima e vou ter M embaixo. Né? Eu vou ter M embaixo. Aqui também poderia ser multiplicar, né? Multiplicar por M, multiplicar por M. A dividir vai dar no mesmo. Então, vai aparecer um M em cima e um embaixo. Quando aparece o M em cima e com K embaixo, esse Mzão sobre K, ele é a frequência natural, é 1 sobre a frequência. Deixa eu escrever aqui. O Mzão vai aparecer em cima e o Mzão vai aparecer embaixo, multiplicando o K. Só que o que é Mzão sobre K? Ora, K sobre Mzão, né? K sobre Mzão é a frequência natural do sistema todo, né? Já que isso aqui é a massa toda, a frequência natural do sistema todo é a frequência ao quadrado. Né? Então, Mzão sobre K é 1 sobre essa frequência natural ao quadrado. Então, o Mzão sobre K que aparece aqui, ele vai ser substituído por 1 sobre a frequência natural ao quadrado. Então, vai aparecer a frequência natural ao quadrado no denominador, multiplicando a massa toda, e continua em cima a parte que vem da força de balanceamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o ômega-f ao quadrado sozinho aqui, de propósito, né? Para ele ficar dividindo o ômega-f. O ômega-f ao quadrado vai ficar em cima sozinho, para ele dividir o ômega-n ao quadrado, que eu sei por quê? Porque eu sei que lá desde o início isso se chama r ao quadrado. Né? E para fazer isso eu tenho que trazer o MBD para baixo, a massa de balanceamento vezes a distância. Então, resumo da história é que eu vou ficar então com R ao quadrado aqui, a função de resposta em frequência aqui, e o MBD aqui embaixo. Né? Assim, e para eu deixar a frequência natural sozinha aqui, eu tenho que subir com esse M para cá. Né? Eu vou subir com M para cá. Então, na verdade, eu tenho x igual a Mzão embaixo, né? Eu tenho MB d ômega f ao quadrado sobre Mzão ômega n ao quadrado. Para eu deixar ômega f sobre ômega n ao quadrado sozinho, eu tenho que mandar o Mzão para cima e o MB multiplicando o x e o MBD dividindo o x. Né? Então, eu vou ficar com Mzão x sobre MB índice, né? M índice B, D. Embaixo vai ficar o R2, que foi isso aqui que sobrou, né? E a função de resposta em frequência. E isso aqui tudo módulo. Né? Então, finalmente, nós temos aqui uma nova coisa, uma nova ferramenta. Essa sim, então, se chama função de resposta ao desbalanceamento. Tá? E ela tem módulo e ela também tem fase. Né? A fase, como a gente chega na expressão da fase, da mesma maneira que a gente chegou para tudo que veio antes. Né? Mas o mais importante aqui seria o módulo. Então, o que é essa expressão mx, a massa total multiplicado pelo deslocamento total, dividido pela massa de balanceamento, vezes a posição da massa de balanceamento. Então, qual é a interpretação que a gente dá para isso? Bom, primeiramente, a gente tem aqui o gráfico. Né? O gráfico. Então, aqui a gente pode ampliar esse gráfico e ver o seguinte, que para a família de curvas, né, para qualquer que seja o amortecimento, todas começam de zero. Por quê?
Por que começa de zero? Porque a gente tem o R aqui, né? Então, se o R é ωf ao quadrado, ωf sobre ωn, se eu não tenho rotação, se eu não tenho ωf, é obviamente que eu não tenho desbalanceamento nenhum, né? Então, todas começam de zero, independente do amortecimento. Elas vão atingir o máximo próximo de 1, dependendo do balanceamento, do amortecimento. Por quê? Porque é quando a frequência de rotação ela coincide com a frequência natural do conjunto, né? Então, quando você coloca a máquina para girar numa frequência muito próxima ou igual à frequência natural do conjunto, você vai ter uma vibração altíssima, que você vai colocar o conjunto em ressonância. Então, essa velocidade de rotação é uma velocidade proibida, né? Então, o fabricante de uma bomba, o fabricante de um compressor, de uma turbina, né, ele não vai fazer uma suspensão, né? Ele tem que fazer uma suspensão, um conjunto amortecedor, mola amortecedor, tal que a frequência natural, quer dizer, basicamente uma mola, né, que a frequência natural para aquela massa, aquela mola, ela não, quer dizer, ele vai usar uma mola que para aquela massa da máquina não gere uma frequência natural próxima da frequência de rotação, da velocidade de rotação que a máquina vai ter que operar, né? Porque a velocidade de rotação da máquina, ela já é um condicionante, né? Porque ela está ligada ao processo da máquina. Então, se você quer uma bomba com uma determinada vazão, com uma determinada pressão, ou uma turbina, ou um compressor, né? Lembrando que um compressor nada mais é do que uma bomba de ar, né? E um ventilador, que é um compressor ao contrário, ele é uma turbina de ar, né? Então, assim, o que acontece? Não, desculpa, é o contrário, né? O ventilador é uma bomba de ar, né? Porque o ventilador ele é tocado por um motor, então ele bombeia o ar, ele empurra o ar, né? O compressor, ele já ele não é bem uma bomba, ele também é uma bomba de ar, né? Porque ele, na verdade, ele puxa o ar, né? Ao contrário, né? Como se fosse um exaustor, né? Uma turbina seria uma turbina de gás, gás, né? Seria o fluido não seria líquido, não seria uma turbina hidráulica, seria uma turbina cujo fluido seria um gás. Mas, enfim, a velocidade de rotação ela é um condicionante. Então, ela é amarrada. Então, o fabricante da máquina ele tem que ele não vai se preocupar muito com a massa da máquina, né? Porque também a massa da máquina vai estar muito ligada ao projeto da máquina, projeto mecânico e ao processo, mas ele vai se preocupar com o quê? Onde é que ele vai poder mexer? Na suspensão, na mola, né? De maneira a evitar que a frequência de rotação nominal da máquina, que é um condicionante, que ela coincida com a frequência, quer dizer, que a máquina tem uma frequência natural que coincida com a velocidade de rotação da máquina, né? De operação da máquina. Então, isso aqui é uma situação que não pode acontecer. E aí a gente tem todas as curvas se encontrando em 1, né? Indo todas convergindo para 1, que é o caso muito parecido da transmissibilidade, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem aqui, então, nesse gráfico, a gente tem o eixo horizontal é o R, e a gente tem o eixo vertical indicando o base motion, que é a transmissibilidade, e também indicando isso daqui, né? Então, a gente vê o seguinte, que indicando a FRD, né? A FRD. Então, aqui a gente tem a transmissibilidade, deslocamento, e a FRD, porque elas têm as curvas são muito parecidas. Por que isso, né?
Na verdade, essa aqui não é a TD, não. Essa aqui é a transmissibilidade de força, né? A transmissibilidade de deslocamento não é assim a curva. Por quê? Porque elas têm a mesma expressão, né? A expressão é a mesma. Ó, a expressão da transmissibilidade de força, ela é idêntica à expressão da função de resposta, né? Da função de resposta ao desbalanceamento, né? Na verdade, não é nem deixa eu olhar aqui, né? Não é nem a da transmissibilidade de deslocamento, da transmissibilidade de força, não. Desculpa. É porque a transmissibilidade de força, ela também tem essa multiplicação aqui, né? Mas foi bom aqui ter esse equívoco meu, porque aí a gente olha, então, o que realmente ela é igual. Ela é igual ao caso do vibrômetro, né? Que é aquilo que a gente viu no caso anterior. Ou seja, é a mesma curva do vibrômetro, que é o sensor que me dá a resposta de vibração em deslocamento e não em aceleração, como é o acelerômetro. Ou seja, é quando a ressonância do sistema ela está antes da faixa de medição que ele vai trabalhar. Nessa faixa de medição eu tenho ou seja, eu tenho a fidelidade que eu quero, para qualquer que seja o amortecimento. Enquanto antes eu não tenho. Antes eu tenho todo esse desvio aqui, né? Então, essa curva, ela tem a mesma expressão, né? Ela tem a mesma expressão, que é essa aqui, no final das contas, né? Essa aqui, né? Aqui seria o R ao quadrado, o Z sobre Y, que é igual ao R ao quadrado vezes o H, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Por isso que aqui a gente coloca aqui a mesma curva, ou seja, a gente tem esse caso aqui do sensor de vibração, do vibrômetro, né, aqui, e aqui a gente tem a mesma coisa para FRD, né? Então, o que nós vemos é o seguinte, no caso do sensor de vibração já foi dada a explicação, né, de por que isso se comporta assim e para que circunstância a gente tem que usar isso aqui. No caso do desbalanceamento, a gente tem o seguinte, que a gente tem a situação de velocidade crítica, né, em que a máquina gira na mesma frequência na rotação igual à frequência natural dela, da carcaça dela toda, e depois, se ela conseguir passar por essa velocidade e vir para cá, o que vai acontecer? A gente vai ter um balanceamento natural, porque isso não vem ao caso agora, porque isso está mais dentro do estudo da máquina, da parte de dinâmica da rotação, que foi aquela segunda vertente que eu falei. O que acontece é que, com o aumento da rotação, né, o centro de massa ele começa a migrar para dentro, né, para dentro da trajetória. Então, assim, aqui você tem a linha de eixo do Mancal, né? Houve essa deformação que levou o centro geométrico para cá, do eixo. O eixo está girando aqui. O que acontece, porém, é que esse centro de massa ele vai assumir uma posição, porque tem a fase, né? Tem a fase. Então, tem essa expressão aqui da fase, né, que depende da rotação, né? Então, o que vai acontecer? Na medida que o ômega F, né, sobre o ômega N, na medida que o ômega F cresce, né, o R cresce em cima e embaixo, né, em cima e embaixo. Então, o ângulo de fase, né, ele no limite, né, esse ângulo vai tendendo para zero.
Por quê? Porque aqui embaixo você tem o R ao quadrado e aqui você tem o R. Então, o denominador cresce muito mais rápido que o numerador. Então, esse ângulo tende para zero, logo, você vai ter a força, ela vai migrando a direção da força, o centro de massa ele vai girando de maneira a se posicionar num local para dentro, por dentro. Então, de maneira que a força ela começa a atuar para o centro da trajetória. Aí sim, uma força centrípeta, né? E aí ocorre um autobalanceamento. Então, esse autobalanceamento é exatamente isso daqui, ó, mx sobre m, aqui está sendo usada a letra E, mas eu estava usando a letra D, isso aqui vai tender para 1, certo? Né? Então, qual é a leitura que a gente faz disso aqui, né? Que a massa, se eu tivesse o produto, né, da massa total pelo deslocamento máximo, ele vai ser igual ao produto da massa de balanceamento vezes a distância em que ela está colocada. Ou seja, você consegue fazer com que... porque aqui não tem sentido pensar no x sobre y, ou seja, o deslocamento, como era no caso da transmissibilidade, o deslocamento da massa é igual ao deslocamento do suporte. Aqui é mais sutil a coisa, é mais subjetiva. É o produto, esse produto ele fica igual a esse daqui, ele vai tendendo a ficar igual. Então, você consegue fazer com que você consegue minimizar, você consegue, na verdade, estabilizar. É uma estabilização da amplitude máxima, né? Então, a FRD, ela tende para 1, ok? Então, então é isso aí. Então, esse é o nosso último assunto, né? Onde a gente, então, viu como se obter, a partir de toda essa abordagem que a gente está vendo de vibração forçada, como se obter essa ferramenta, né, chamada função de resposta de balanceamento, para a gente saber como uma máquina rotativa, a carcaça dela vibra, né, em função das condições de operação dela. Em função das condições de operação dela, ou seja, em função da frequência de rotação dela, em função da frequência natural da máquina como um todo, né, ou seja, o K sobre emissão, e em função do amortecimento que a suspensão oferece, né? Então, a partir da expressão da FRD, né, a gente tem como prever como que essa vibração máxima vai acontecer. Na verdade, né, assim, para terminar, torna-se até mais útil a gente pensar, a gente tem a FRD, né, que na verdade é um gráfico meio que normalizado, mas se eu quiser saber o xão mesmo, eu vou pegar, né, e vou levar tudo para o lado de lá. Eu tenho a massa de balanceamento que eu usei para balancear. Eu tenho o R ao quadrado, eu tenho o H. E eu coloco o Mzão, que é a massa total da máquina. Então, se eu quero saber isso aqui, né, eu vou pegar a função de resposta em frequência da máquina, a razão das frequências, qual foi o conjunto massa e distância que eu usei no processo de balanceamento e qual é a massa do conjunto todo, né? Então, na verdade, isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai mudar, o ômega-n não vai mudar, o que vai mudar é o ômega-f, no final das contas. Então, para um determinado ômega-f, eu tenho qual é a amplitude máxima de vibração. Então, na verdade, é isso. Então, se eu quero botar a máquina para girar a 10.000 RPM, se eu quero botar ela para girar a 5.000 RPM, a 7.900 RPM, para cada velocidade dessa, eu vou ter um X. Mas o que eu tenho que saber primeiro? Né? Eu tenho que saber isso aqui. Então, o processo, na realidade, é o seguinte: você tem uma máquina, você recebe uma máquina, o fabricante fabrica uma determinada máquina, ele vai, uma bomba, um compressor e tal, ele vai balancear aquela máquina. E ao balancear aquela máquina, ele vai saber
ele vai ter qual foi a massa que ele usou para balancear e onde ele colocou aquela massa. E ele tem a massa total da máquina. E ele tem a frequência natural da máquina, né? Então, ele vai colocar no catálogo dele exatamente esse gráfico aqui, para que o cliente, para que o dono da máquina, o comprador da máquina saiba aonde ele pode operar a máquina. Ele saiba quais são os níveis de vibração em função, no final das contas, de quem? Da rotação, né? Ou seja, enquanto que aqui, aqui eu tenho em função eu tenho aqui em função da expressão toda, eu posso pegar isso daqui e dividir por M e multiplicar por ME. E eu vou ter o X, a amplitude de vibração. Aí com esse X, que é o X, que é o X que vem, que é o do fornecimento, aí sim eu passo a medir periodicamente, né, para uma determinada velocidade de rotação, eu passo a medir periodicamente, né, e comparar, né, o X medido com o X do fabricante, o original. E aí sim, né, eu vou saber se isso aqui está aumentando. Se isso aqui está aumentando, é porque está rolando, está acontecendo alguma coisa que o desbalanceamento está aparecendo de novo. Aí a gente sabe que bombas hidráulicas sofrem cavitação, que é erosão de massa, que isso provoca desbalanceamento de massa. Enfim, vários mecanismos podem estar acontecendo fazendo com que isso daqui esteja crescendo e se afastando disso daqui, que foi fornecido originalmente pelo fabricante, né? Então aí tem que se fazer uma manutenção, um reparo, um novo procedimento de balanceamento para se obter a nova massa de balanceamento, a nova posição e, consequentemente, a nova FRD. E seguinte adiante a partir dessa nova FRD. Obviamente que sempre buscando balancear para se chegar à FRD original, né? Bem, então é isso, pessoal. Essa é o fechamento, então, da segunda parte da matéria, né? Vibração forçada e, consequentemente, o fechamento do conteúdo da disciplina, tá? Então, na sequência, a gente vai passar, então, para os vídeos dos exemplos do livro, né? Resolvidos de forma detalhada, ok? Então, é isso aí.